Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar aqui com vocês na nossa terceira aula de ergonomia, posto de trabalho 1, onde nós seguiremos aí até a aula 7. E no caso, pessoal, nós hoje vamos falar então sobre algumas questões importantes para o ergonomista, questões importantes para o engenheiro de produção, né? O local do trabalho do engenheiro de produção, no meio de produção, na célula, no posto de trabalho, né? Então, qual que é a nossa premissa aqui básica da nossa aula de hoje? A nossa premissa é distinguir aquilo que é tarefa e aquilo que é atividade. Por que é importante distinguir as duas coisas? Porque normalmente, na maioria das vezes, elas são diferentes, né? Muitas vezes eu posso até chamar uma atividade de tarefa ou vice-versa, mas a distinção que é feita aqui é justamente para o engenheiro de produção perceber a importância de que aquilo que é uma atividade, ela pode estar exatamente bem diferente ou com algumas nuances diferentes daquilo que era prescrito numa tarefa. E aí pode morar o problema, porque se ela tem essa diferença, aquela tarefa que foi avaliada, que segue normas, que segue uma série de procedimentos, ela pode estar saindo, né, em direção a um acidente, estar saindo em direção, por exemplo, até um tempo menor de execução, mas, portanto, um tempo hábil para cometer aí um acidente, como eu disse, ou até uma doença ocupacional, né, uma LER, uma DORT, etc. Tá? Então venham comigo, pessoal, vamos definir o seguinte. É fundamental compreender, então, a diferença, né, entre isso que é o prescrito, isso que é o determinado, que é a tarefa, chamado famoso trabalho prescrito, e aquilo que é o trabalho real, que é a atividade, né? Porque são dimensões intrinsecamente relacionadas, as duas estão relacionadas entre si, só que podem ter essas diferenças, tá? Então, tarefa, prescrições, conjunto de prescrições, o que deve ser feito uma vez montado aquele script, uma vez montada aquela tarefa de acordo com algum tipo de instrução de trabalho, etc., né? Que pode envolver uma quantidade de peças, um tipo de operação, um padrão de qualidade a ser seguido, com um certo tipo de sequência de ferramentas, de operações, etc., tá? E vamos falar um pouquinho melhor disso, né? Por exemplo, no sentido clássico, a tarefa ela vai ser entendida então com essas prescrições, aquilo que o trabalhador deve fazer uma vez prescrito, né? Isso pode seguir sempre normas para padrões de qualidade, qualidade e quantidade, né? De uma certa utilização de equipamentos, ferramentas específicas determinadas naquela tarefa, né? E vai abranger também as condições de trabalho que esse trabalhador, que esse colaborador, né, está sujeito, ou seja, as condições que ele está envolto, né, nessa tarefa, tá? Nesse caso, essas condições de trabalho vão influenciar a ação. Tá? Então, por exemplo, ele está ligado a um método de gestão que é imposto a ele, o funcionamento, né, da produtividade desse trabalhador, daquela tarefa em relação ao tempo. Tá? Então, se nós formos definir aí esse universo de tarefa, ela compreenderá, né, uma série de quesitos. Por exemplo, as características daquilo que nós chamamos que são os dispositivos técnicos, né? As máquinas, etc. O produto, aquilo que eu vou transformar, o serviço, né, por exemplo, né, a prestar, os elementos para que você vai atingir aquele seu objetivo naquela tarefa. É uma produção, vai ser um produto final, né, com um certo padrão de qualidade, etc., que eu tenho que chegar até ele, né, segundo uma certa normatização, um certo padrão de qualidade. Tá? Então, por exemplo, eu quero fabricar com vocês aqui um cordão de solda, né? Então eu tenho uma célula onde eu vou fazer uma solda de algum equipamento, de algum produto automobilístico e eu tenho certos cordões de solda especificados por alguma norma internacional, etc. Daí esses cordões de solda eles seguem, né, certos padrões de qualidade, né, onde o tempo de soldagem, a corrente de soldagem, etc., ou seja, tudo dependendo do método de soldagem, aquilo é pré-estabelecido, seguindo uma normatização, seguindo um padrão de qualidade para atender aquela normatização. Tá? Seguindo, né, esse padrão de qualidade, eu pretendo chegar com uma tarefa mais próxima daquilo que eu defini como tarefa,
para que aquele padrão de qualidade seja aceito, para que aquele padrão de segurança seja aceito. Tá? Muito bem. O que pode acontecer, então, é o trabalhador se seguir fora disso. Então, o que não vai acontecer? O padrão de qualidade ele pode sair, né, fora daquilo que é o especificado, e o mais perigoso, né, que eu posso ter problemas de segurança. No caso da soldagem, por exemplo, muito sério. Eu posso ter problemas de faísca, fagulhas, né, a luz, o calor, o aporte térmico, uma série de problemas podem acontecer, tá? Que também devem ser contados ali na descrição daquela tarefa, tá? E se eu saio fora disso, eu posso estar tendo problemas, né, de segurança e de qualidade também, tá? Então, a tarefa é importante, né, nós identificarmos alguns elementos que compõem, né? Então, por exemplo, a dimensão espacial, qual é a altura daquele posto de trabalho, a largura daquele posto de trabalho, as cadeiras, mesa, rampas, o ambiente em si, a arquitetura que eu estou trabalhando, né? Isso é importante. Esses equipamentos, esses instrumentos, o monitor, eu consigo observar bem os caracteres daquele monitor, ou tem alguma falha lá que pode me induzir ao erro, né? A impressora, tudo aquilo que envolve as questões técnicas desses equipamentos, etc. Mas também a tarefa envolve o tempo, ou seja, a jornada de trabalho. Ela envolve aí o horário de início, de término do expediente, os dias da semana, um trabalho em turno, por exemplo, né? As regras de produção especificadas, determinadas, os objetivos, as metas que nós queremos alcançar, né, aquilo que é tratado como normativo para a gente, tá? Então, o universo dessa tarefa, ela vai estar trazendo esses dispositivos técnicos, né, a questão, como eu falei antes, do produto a transformar, né, e dos elementos que nós vamos estar atingindo os nossos objetivos, tá? Agora vem em verde aqui, ó, a atividade. É diferente, vamos ver se é diferente. É aquilo que o trabalhador faz, aquilo que ele realmente faz. Ah, mas puxa vida, ele faz igual a tarefa. Que bom, se aquela prescrição daquela tarefa segue normas de qualidade, segue normas de segurança e o trabalhador persegue isso, perfeito, está ótimo, tá? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, por exemplo, como que realmente ele faz essa tarefa? Como que ele desempenha essa tarefa frente àquilo que estava prescrito? Então, isso chamamos de atividade, né? Então, pode ser prazeroso ou pode ocasionar risco à saúde, tá? Aqui uma ressalva. Muito bem, numa consultoria, visitando uma empresa, percebi uma vez que uma máquina super moderna, uma máquina italiana de corte de chapas metálicas, ela apresentava uma série de sensores que protegia o trabalhador frente, né, a uma indução de erro, etc. No entanto, ao verificar atrás daquela máquina existia um sensor que estava quebrado, né? Eu perguntei ao trabalhador, ele falou, nós quebramos esse sensor, fizemos um bypass nele, né, justamente para facilitar a retirada dessas tiras de aço para a gente ir embora mais cedo. Né? Ou seja, uma máquina super moderna com sensores atingindo aí, seguindo uma NR12, né? Ela acaba sendo quebrada todas as normas de segurança porque o trabalhador não seguiu aquele procedimento até de segurança de executar aquela tarefa sobre níveis de segurança no final do expediente, ele acaba fazendo enquanto a máquina está trabalhando. Ou seja, ele vai lá atrás, abre o portãozinho lá sem o sensor e tira lá os retalhos de aço enquanto a máquina está funcionando. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dizendo que a tarefa não é mais a tarefa, ela é uma atividade totalmente insegura, tá ok? Então, pode ser prazeroso ou pode ocasionar risco ao trabalhador, tá? Então, a atividade é um fio condutor do análise ergonômica, né? Porque nós temos que comparar essa tarefa, comparar também, né, com aquilo que é a atividade que ele está fazendo, né? Ou seja, isso nós conseguimos entender isso pela observação, né? A observação propriamente dita, nós podemos compreender isso através de fatores externos, por exemplo, nós podemos entender que o trabalhador ele está faltando ao trabalho, absenteísmo. O que isso quer dizer?
opa, alguma coisa errada, ele está com dor nas costas, está com dor, aconteceu alguma coisa com ele, vamos verificar a atividade dele para ver se ela está induzindo ao erro, ocasionando aquele absenteísmo, enfim, né? Ela é o fio condutor do que nós chamamos de análise ergonômica, né? Ela tem algumas dimensões. Então, por exemplo, como nós dissemos, né, o que o trabalhador faz, ou seja, para atingir aquele objetivo, eu dei o exemplo do cordão de solda, o que ele faz para produzir aqueles cordões de solda em termos de setagem de máquina, em termos de velocidade, etc. Né? Como é que ele faz isso? Né? A forma como ele usa, o próprio trabalhador, ele reage frente àquele procedimento, né? Ou seja, eu posso abaixar de uma maneira correta, mas eu também posso fazer um movimento muito brusco, de modo a produzir em mim um cansaço desnecessário ou um tipo de dores desnecessárias, ou seja, como que eu realizo aquela tarefa. Olha só como ele é a parte real, a produção, a troca de energia do trabalhador com o meio em si, né? Aquilo que ele está fazendo realmente, aquilo pode induzir uma série de consequências positivas ou negativas, tá? Muito bem. E, no caso, a atividade pode ser também vista, né, como uma estratégia operatória, né? Então, como eu falei para vocês do trabalhador que na máquina que cortava, né, as chapas de aço, ele ia lá no final da máquina, ele entrava por trás e abria um portão que tinha um sensor, ele quebrou, deu um bypass no sensor, para retirar aquelas tiras. Ou seja, ele estava furando todo um procedimento, uma tarefa, e a sua atividade, ou seja, a sua parte operatória, era totalmente diferente, tá? Então, se você fizer essa análise da tarefa, esse fio condutor, né, da tarefa, você vai perceber uma série de dificuldades que o trabalhador pode estar encontrando, né? Então, por exemplo, quando eu falei na primeira e na segunda aula, nós comentamos uma série de questões sobre ergonomia, e eu havia falado sobre a pessoa que tinha que, né, colocar um chicote, um conjunto de cabos, por dentro, né, de uma porta que estava passando na linha de produção de uma linha de carros, né, de produção de carros. E aquela tarefa prescrita não contava, por exemplo, com erros de procedimento, por exemplo, como lá, né, a origem daqueles cabos estavam nos cavaletes, estavam embramando, né, a pessoa que estava levando os cabos até a porta acabou tendo uma série de problemas e teve que correr, levantava, virava a coluna de um jeito, o tronco de um jeito, enfim, uma série de questões que ela acabou sentindo dores. Ou seja, isso foi percebido através do quê? Entrevistas. Então, uma das questões que nós vamos falar ainda em uma das nossas aulas é a questão do engenheiro de produção fazer certas entrevistas com o empregado, fazer certos questionamentos que podem definir essas questões fora, né, que são as atividades que podem estar trazendo algum procedimento errôneo, né? Então, se nós definirmos aqui, né, já a análise ergonômica do trabalho, ainda vou definir ela outras vezes, mas ela é muito importante essa definição, né? A análise ergonômica do trabalho, a famosa AIT, ela é um processo construtivo, ela é um processo participativo para a resolução de um problema. Então, quando você fala que é um processo construtivo, no processo participativo, é porque o engenheiro de produção, ele interage com aquela tarefa do colaborador a ponto de observação daquela tarefa, a ponto de construir o procedimento. E não para aí, né? Ele tem que assegurar, né, a segurança, etc., que aquela tarefa está sendo feita, ou seja, a atividade está sendo feita de uma maneira correta, e ao mesmo tempo de uma maneira segura. Tá? Então, é um relacionamento complexo a tarefa, né? Ou seja, ela vai exigir conhecimento do que é aquela tarefa, tanto do ponto de vista normativo, de qualidade, de segurança. Tem que conhecer, então, a atividade propriamente dita, com as dificuldades que ele está encontrando, ou seja, o caso do chicote não estava lá no procedimento que o chicote ia embramar. E eu ia ter dificuldade para pegar o chicote, ia me atrasar para colocar dentro da porta. Então, aquilo não estava escrito. Foi uma dificuldade encontrada, né, todos os dias. Então, foi só pela observação, né, que foi encontrado esse problema. Tá? Então, através disso tudo, nós conseguimos chegar até o nosso objetivo. Tá? Então, se você fizer
uma comparação, né, entre aquilo que é a nossa atividade ergonômica, né, análise ergonômica versus atividade. O que eu vou perceber? Porque para construir essa análise ergonômica, eu vou ter que entender o meu universo da empresa, quem é a população, né, ou seja, a minha amostragem, as pessoas que estão envolvidas na tarefa, né, como é que é aquele posto de trabalho, né, em termos espaciais, em termos de máquinas, equipamentos, etc., né, e toda a parte que envolve, né, a produção em si, na macroergonomia, o tecido industrial, tá? Então, importante ao analisar, fazer essa análise ergonômica do trabalho, é verificar aquilo que é o procedimento prescrito, né, que nós já falamos, as exigências de qualidade e produtividade. Porque assim, né, sempre falamos de ergonomia, falamos lá nas primeiras aulas, né, queríamos trazer, né, a segurança, a saúde, o bem-estar, né, e a produtividade, ela vem como consequência, né? Isso é importante, tá? Mas eu preciso atingir a produtividade e a qualidade, mas antes com a segurança, tá? As relações hierárquicas, as relações entre as pessoas que eu estou trabalhando, entre as pessoas, como por exemplo o meu supervisor, etc., isso também é contado, né, nesse tipo de trabalho e nesse tipo de análise ergonômica do trabalho da ET, tá? Muito bem, então, nesse caso, as condições de manutenção, né, eu estou trabalhando lá, né, de repente existe uma manutenção ocorrendo no mesmo tempo que aquela máquina está ligada. Você pode achar isso, poxa, isso é inconcebível, realmente. Mas é histórico, nós temos acidentes que acontecem, né? Eu estou embaixo da máquina, né? Eu já desliguei a chave geral, tem todo um procedimento para isso, né? Mas se não for feito esse procedimento, alguém vai lá, liga e eu estou embaixo da máquina, pode acontecer um próprio acidente durante uma manutenção. Ou a manutenção pode trazer um problema de segurança para aquele trabalhador que está ali, né? E não viu alguém trabalhando na manutenção. Tá? As interações do sistema para a execução da tarefa influenciam muito na realização dessa atividade. Tá? A situação do trabalho, então a parte pessoal de quem está fazendo aquele trabalho, a parte organizacional, como eu falei, do trabalho em turnos, da quantidade de horas trabalhadas, né? A parte tecnológica, né? Influenciando muito essa tarefa. Então, se você perceber, né, nós falamos que o modelo sociotécnico, né, ou seja, ele envolve equipamentos, envolve mobiliário, envolve o local de trabalho, o posto de trabalho, mas envolve, né, pessoas, envolve o estado físico, a personalidade, os fatores internos, né? Ele envolve também a organização, como que a organização está trazendo, né, esse trabalho, como que é feito a prescrição daquela tarefa, como que é feito todo o trabalho em cima, por exemplo, os objetivos que eu tenho para alcançar, as exigências, as condições de execução, né? Eu tenho problemas, por exemplo, de iluminamento, eu tenho problemas de ruído, eu tenho problemas de temperatura muito alta na célula, no posto de trabalho que eu estou envolvido, né? Eu tenho aqui a situação do trabalho, ou seja, onde eu estou, aquele trabalhador está naquele equipamento, ele está ali envolto na tarefa, né, na atividade. E aí ele pode estar sofrendo, né, todas essas vertentes aqui, né, seja da parte interna, ou seja, as competências dele, da organização e aquilo que nós chamamos de externo, ou seja, os meios de trabalho. Eu trabalho aqui, já vi casos, acreditem, trabalhador sem óculos de segurança. Ah, mas isso é impossível. Existe, né? Existe gente que às vezes está com uma máscara lá, tem um gás tóxico e está muito quente, ele abaixa a guarda e acaba respirando aquilo. Ou seja, são fatores externos, né? E envolvem também os fatores internos que, a ponto dele escolher, né, uma alternativa errônea na hora de realizar essa atividade. Tá? Então, o nosso trabalho, né, quando falar de posto de trabalho, é justamente entender a complexidade que envolve a tarefa, aquilo que é prescrito e aquilo que é a nossa atividade, que é aquilo que realmente o trabalhador faz. Isso influencia uma série de questões
como nós vimos, internas, né, da organização e também externas. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.